Salve, salve, rapaziada, quem fala com vocês é o Wolfs e acredito que esse seja o último vídeo desse canal que vos fala dentro das circunstâncias que a gente vai abordar. Antes de tudo, eu acho que eu preciso declarar algumas coisas. Primeiro, não tô fazendo esse vídeo para YouTube, para SEO, não vai ter tag, não vai ter meio que nada na realidade. Esse vídeo sou eu conversando comigo mesmo. E eu gostaria que vocês fizessem parte disso. Além de tudo, esse vídeo não tem roteiro, ele não tem organização, ele não tem nenhum pensamento sobre. Isso é um vídeo do Wolfs e ao mesmo tempo do Iago. Tá? Algumas coisas aconteceram, algumas coisas deixaram de acontecer. Um ano inteiro tá se passando pela frente. E muita coisa foi alterada, não só na minha pessoa, mas eu acho que em todos os cantos e campos que a gente trabalha. Então, vamos lá. Bom, primeiro, pra quem não me conhece, eu sou o Wolfs, tá? Meu nome é Iago Matheus, eu tenho 20 anos de idade, curso Direito em uma universidade, que eu não falo, mas enfim, curso Direito. Tô no 8º período, caminhando agora pro 9º e me formo em 2023, tudo dando certo. Além disso, agora o Wolfs, sou narrador de esporte eletrônico há mais ou menos 3 anos. Além de produtor de conteúdo, aí você bota aí uns 4 anos. A sério, você não pode colocar nenhum. Então, pelo menos não ainda, por assim dizer. Eu não sei pra que caminho vai esse vídeo, sinceramente. Tanto que sou eu que tô editando, né? Mas vou trocar uma ideia. Essa é a grande real. Cara, esse ano teve uma mudança muito grande. Eu acho que não só a nível de pensamento. Eu venho de uma trajetória muito complicada. Pra quem não sabe, por assim dizer, eu comecei isso aqui há muitos anos atrás. Passei por diversas fases até me apaixonar por esporte eletrônico propriamente dito. E posteriormente até gostar de narrar, me apaixonar por narração, trazer emoção, criar histórias, contar histórias. Que é o que eu acredito que eu faço hoje na prática. E eu comecei a streamar, né? Comecei a fazer live, a ter uma certa notoriedade na pandemia. Eu acho que eu devo um pedido de desculpas a todo mundo que já me viu produzindo conteúdo. Acho que nesse último ano eu também devo uma desculpa pra mim, porque de um certo momento, ou em um certo momento, eu não sabia onde eu tava, eu não sabia pra onde eu tava indo e principalmente eu não sabia onde eu queria estar. Eu via muitos espelhos, eu via muitas pessoas da mesma área, onde eu olhava e falava, pô, eu queria estar naquele lugar, ou queria ser essa pessoa, queria ter tido essa experiência, mas eu não sabia onde o Wolfs quer estar, ou onde o Iago quer estar, ou pra onde ele está indo, pelo menos. Isso é algo que eu venho pensando bastante, com foco em 2023. É algo que o ano de 2022 me trouxe algumas coisas que eu acho que eu não estava preparado para lidar, sinceramente. Pra quem não sabe, eu perdi meu pai pra pandemia do Covid-19. Depois de 5 meses dele ficar internado, 124 dias, se eu não estou enganado. No dia 9 de agosto de 2021 ele veio a falecer. E o ano de 2022 ele foi composto por muitas mudanças. Em todos os sentidos. Eu deixei de morar com meu pai, passei a morar com a minha mãe. Assumi responsabilidades que eu nunca tinha tido contato, principalmente. Pra vocês terem uma ideia de vida, meu pai me criou muito numa redoma e, óbvio, era um estilo de criação, mas eu tive, eu acho que meu primeiro contato com um boleto bancário aos meus 17 ou 18 anos de idade. Então, eu não sabia absolutamente nada da vida, muito menos da minha vida. Então, o ano de 2022, ele foi meio que um beta teste de como ser adulto, versão estendida. E as coisas foram um pouquinho mais sofridas do que eu gostaria que fosse, psicologicamente falando. Não só a nível de superar, por assim dizer, mas eu acho que se acostumar com a ausência ou se acostumar com a perda. Foi a primeira grande perda próxima, né? Além da minha avó, que eu era muito pequeno, que não só eu, acho que boa parte da minha família acabou experienciando. Então, como ele era a base de tudo, ou é a base de tudo para quem acredita em certas coisas,
muita coisa na minha cabeça, muita coisa estruturalmente falando mudou. Eu nunca escondi de ninguém, na verdade, que no começo eu cheguei a ganhar algum dinheiro. Eu nunca fui nenhum milionário, tá? Pelo amor de Deus. Mas com esse mundo de internet eu cheguei a ganhar algum dinheiro, alguns meses legais. E foi nesses meses que eu construí todo o suporte, todo o cenário, equipamento. Por mais que hoje em dia não seja o mais atualizado possível, é o que eu posso ter, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, na época de pandemia, tava tudo 20 vezes mais caro, então era o que eu podia ter. Então foi na própria pandemia que eu estendi para um computador, placa de captura que o Gateway, Edu na época me deu para começar, webcam, mouse, teclado, monitores, etc. Tudo mudou na minha vida, eu acho que no meu escritório, eu acho que inclusive tem algum post no Instagram que eu mostro onde eu comecei, como é que tá hoje em dia. E isso foi uma evolução muito grande. Porém, ou entretanto, minha mentalidade quando eu comecei ela era uma, quando eu tava no meio ela era outra, e hoje ela é outra. E eu acho que eu preciso me explicar essa diferença. Quando eu comecei a produzir isso aqui, estou na pandemia, não tenho mais aula da faculdade basicamente, não tenho o que fazer, eu jogava competitivamente, vamos fazer uma livezinha. Em resumo foi isso, tá? O Edu tinha me dado uma placa de captura, algumas coisas foram surgindo de narração, de começar a narrar na realidade com lives, eu já tinha um canal do YouTube. E eu me apaixonei pelo mercado ao vivo, etc. As coisas monetizaram muito rápido, o afiliado muito rápido, existia um campeonato já rolando. Então eu não precisei construir uma certa base, a base já estava lá, a única coisa que eu precisei fazer foi fazer, propriamente dito. E era uma época diferente. E além de uma época diferente, era uma época que eu fiz aquilo sem esperar ganhar dinheiro, eu não investi nada naquilo. Minha primeira webcam foi um presente do meu pai, na realidade. Depois disso, eu passei por uma experiência onde eu não entendia muito bem porque as pessoas me davam dinheiro. E eu não tava produzindo nada pra elas, eu tava fazendo live. Então, pessoas como Petrini, Fuxa, Yara, grandes pessoas, na verdade, que estiveram ali, Prometheus, Gabriel XB3, pessoas que estavam ali só assistindo, começaram a me apoiar financeiramente. Eu nunca tinha experienciado aquilo ainda, então me deslumbrei muito. Mas naquele momento eu ainda não sabia o que eu estava fazendo, sinceramente. No meio termo, eu não sei se algumas pessoas vão lembrar disso, eu comecei a estudar algumas coisas de como produzir conteúdo, ou o que é produzir conteúdo propriamente dito. Eu não tinha Instagram profissional, não tinha na verdade Instagram, eu só tinha o Twitter e a Twitch junto do YouTube. Não tinha cronograma, não tinha absolutamente nada, essa é a grande realidade. E meu pai, eu tinha olhado um tripé na época, que era algo que eu ia pedir de presente de Natal, e um fundo verde, que era algo que eu ia botar de métrica na live. Meu pai me deu de presente, é o mesmo fundo verde que eu tenho utilizado hoje em dia. A estreia dele foi num campeonato feminino de BO4, se eu não estou enganado, ou de Black Ops Cold War, não vou lembrar agora. E nesse dia eu lembro que eu fiz $127. Nesse exato dia. Óbvio, tiveram N situações de o porquê, mas me marcou como eu preciso levar isso a sério. E qual é a diferença de mentalidade que eu tinha, ou que hoje eu tenho? Eu era sustentado pelo meu pai, óbvio, tinha 17 anos de idade. Não óbvio, tem gente que se sustenta com essa idade, mas eu era sustentado, enfim. Eu não precisava que nada disso desse certo, essa é a grande realidade. Ou não só não precisava, como eu não corria atrás para que isso desse certo. Justamente por esse motivo que eu não precisava, mentalidade de infantil, etc. No meio do caminho eu comecei a querer que isso desse certo, mas eu não estava correndo atrás para que isso desse certo. Eu tinha pequenas conquistas. Até o Warzone sair, timing, eu conversei com a Brubrush, acho que no Major sobre isso, no Major desse ano. Sobre timing das coisas, quando entrar, quando não entrar, que eu sempre peguei tendências muito mais atrasadas do que eu gostaria.
E esse tipo de coisa, ou esse pensamento vem me assombrando um pouco a respeito de todas as decisões que eu venho tomado recentemente, ou que já tomei em algum momento da carreira, como situações que eu poderia ter expandido, não como outro streamer ou como outro produtor de conteúdo, mas expandido como Wolfs naquele momento, e eu não o fiz, seja por falta de conhecimento, seja por falta de coragem, seja por falta de qualquer coisa. Mas eu queria que desse certo, mas eu também não tinha como perspectiva. E hoje, eu acho que se tem um sonho que eu possa ter, ou se tem um objetivo que eu possa ter, é viver disso aqui. Hoje eu recebo menos do que eu recebia no começo, de maneira geral. Quase todo mundo recebe menos, na prática, porque a Twitch cortou N situações. Hoje eu tenho um recomeço muito complicado, depois de situações como da Trovo, onde foi uma plataforma que permitiu muitas coisas, mas me tirou muitas coisas. Até porque eu nunca tinha conseguido atingir o que era necessário na época da plataforma, mas aquilo ali, o pouco que estava rolando ali, ele já me permitia fazer algumas coisas. Então, essa diferença de mentalidade após o meu pai, ou após essa perda e toda essa mudança de estrutura na minha vida, me coloca numa situação que eu acho que eu nunca estive... nunca estive preparado, mas nunca estive nela. E esse é o meu ano de 2022. Uma série de coisas, via de regra não planejada, que poderia ou deu certo, mas que teve ou tinha um potencial de ter dado muito mais. E é por isso que eu devo desculpas a mim. E a todas as pessoas, não só que me apoiaram, mas que trabalharam comigo, que estavam nessa caminhada de certa forma. E as pessoas que vieram a desistir, que vieram a fazer outras coisas. E qualquer situação desse jeito. Esse ano foi um ano marcado muito por eventos. Eu participei da Uconex, mais que o evento tenha sido ruim como evento, mas o campeonato foi legal, presencial. Teve o Major no Rio, teve a BGS, teve o encontro do COD. E são coisas que, sinceramente, eu nunca imaginei estar lá. Eu ainda não me vejo lá, ainda não me vejo como parte de lá. É algo que eu ainda pretendo descobrir quando ou se eu vou me sentir parte daquilo. Ou pra onde, pelo menos, eu tô indo. O ano de 2023, ele é algo muito importante no sentido de profissão. Ele é algo muito importante no sentido de vida. E ele é o ano que eu espero que as coisas sejam diferentes. Eu não vou parar de produzir conteúdo. Eu não vou desistir de produzir conteúdo, mas eu acho que hoje eu sei o que eu quero. Ou pelo menos eu sei para onde eu quero ir. A produção, a frustração, a cabeça, personalidade, essas coisas estão sendo moldadas. E eu peço um voto de confiança, seu Iago, e seu Wolfs, e pra todas as pessoas que... Ou pras poucas pessoas, pra uma pessoa, caguei. Pra quem estiver assistindo isso, pra confiar no processo junto comigo. Eu posso... Daqui a um ano eu posso assistir esse vídeo e falar: meu Deus, eu tava com muita esperança que as coisas deram certo e hoje eu nem produzo mais. Mas eu espero que seja o caso de que daqui a um ano eu olhe e falo: cara, você tava pelo menos... A linha tava certa. O lugar tava certo. Eu tenho um compromisso comigo, antes de tudo, que é tentar. Eu preciso tentar. Já tive um convite da Arena Home, nunca escondi isso, de morar presencialmente no início do projeto. Foi um projeto posteriormente, ele acabou chegando ao fim, mas ele deu certas projeções para algumas coisas que ainda são minhas ambições de carreira. Acho que principalmente, não tem muito como fugir disso, do Mundial de Call of Duty Mobile, seja Stage 4 ou 5, de maneira oficial, na bancada oficial. Recentemente eu tomei conhecimento, ou chegou a mim, certas opções que não cabem apenas à narração
propriamente dito. Isso é networking, é saber com quem você se relaciona, as pessoas que podem ou não gostar da sua pessoa ou se sentirem ameaçadas por ela, eventualmente. Mas que eu consiga superar esses pequenos fatos. E que vocês junto comigo consigam superar esses pequenos fatos. O ano de 2022 ele não foi um sucesso e ele não foi uma desgraça. Ele foi um ano de reconstrução, de tentativa e de erro. E eu espero que 2023 ele não seja só um ano. Ele seja o ano. O meu ano, o seu ano e o nosso ano. Sou o Ovo, vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.